acredita-se que os Atos de André foram os primeiros apócrifos e que seu sucesso estrondoso foi o que deu vazão a todos os outros. Nesse texto, André simplesmente segue destruindo o mundo antigo. Essa é a última parte da nossa série A Bíblia Não Contou. Esse é o canal O Estranho e o Extraordinário. Eu sou o Rodrigo e logo após a vinheta a gente vai conhecer essa história. O título que me pareceu mais adequado para esse último capítulo da série é André mete o louco na Ásia Menor. André era tremendamente pavio curto e dono de táticas muito peculiares. O cara era chiliquento, a verdade é essa. André era chiliquento. Por qualquer coisinha, pelo menor problema, André já saía convocando terremotos. E o seu método predileto para converter novos cristãos era matar as pessoas e depois ressuscitar. Assim, desse jeito. Matava, depois ressuscitava. Claro, não sem antes deixar essas pessoas cozinhar um pouquinho no inferno. Porque, logicamente, todo mundo que o André matava ia para o inferno primeiro. Né? Ninguém. Se o André matou é porque ia para o inferno. Boa pessoa não era. Então ele matava, a pessoa ia para o inferno, ele dava um tempinho ali, marcava ali e tal, deixava uns tempinho a pessoa lá. E aí ressuscitava e com isso ganhava mais um convertido. André era tipo o Roberto Justus dos apóstolos. Tremendo negociante. E André é tremendamente eficaz nisso. Ele é um cara muito bom. Uma tropa de soldados, por exemplo, tentou prendê-lo. Todos caíram mortos instantaneamente. Do nada, assim. Falaram, vamos te prender. Pá, morreram tudo. O André não tinha conversa. Certa vez uma cobra o irritou. Como que exatamente a cobra irritou o André, eu não faço a menor ideia. Mas a cobra irritou o André. E o André deixou barato? Não. Essa mesma cobra vomitou até morrer. Porque com o André não tinha dessas, meu povo. Mexeu com o André, tá ferrado. A esposa e o mordomo do procônsul, Lúcio, estavam criando problema para um cristão. Estavam lá, criando problema para o cristão. O que o André fez? Bom, em primeiro lugar, um demônio medonho matou os dois enquanto eles se banhavam. Pelo que eu entendi, eu suspeito que os dois se banhavam juntos. Eu acho que o procônsul precisava abrir o olho com esse mordomo aí. Né? Mas um demônio medonho veio e matou os dois enquanto eles se banhavam. O que o André fez depois disso? Ressuscitou os dois. Por quê? Ora, porque é o que o André fazia de melhor, ressuscitar pessoas. Ele ressuscitou. Havia também um grupo de demônios que se transformou numa matinha de cães e ficava lá pela cidade matando pessoas. André deu um pau neles. Porque o único que tinha direito de usar cães para matar pessoas era o parça do André, o Tomé. Tomé pode. Os outros não pode e o André deixou bem claro isso. Numa contagem assim muito superficial, muito descolada, muito sem compromisso, André deve ter ressuscitado umas 48 pessoas durante esse breve texto do qual eu estou falando para vocês. Eu já disse isso num outro vídeo. Ressuscitar pessoas naquela época aparentemente era igual ir na padaria comprar pão. Era corriqueiro. Era um negócio assim que vamos ressuscitar, pá, ressuscitava, já era. E o super apóstolo André era o cara mais pica das galáxias nesse negócio. Ele era o cara que sabia fazer isso melhor. Certa vez, o governador romano teve a péssima ideia, e põe péssima nisso, esse cara aí devia ser muito desinformado, ele não sabia com que ele estava mexendo. Ele teve a péssima ideia de tentar dar o André de alimento para o leopardo. O que o André fez?
ele fez o Leopardo estrangular o filho do governador. O que vocês aí, espectadores espertos, espectadores ligados, já devem ter percebido que é uma coisa singularmente impressionante. Principalmente se você levar em conta que leopardos não tem mão para estrangular ninguém, né? Mas o leopardo do André estrangulou o filho do governador. André não era bolinho, não. E quando chegou finalmente a hora de André ser martirizado, sim, eu sou muito legal, eu tô dando um spoiler para vocês, o André morreu. Após que eu peguei vocês de surpresa, ninguém imaginava isso. Pois bem, quando chegou o momento em que André foi ser martirizado, ele teve que convencer os soldados a virem até ele e amarrar ele numa estrutura em forma de X, porque até então os soldados estavam se escondendo longe deles, com toda a razão, né? Quem é que ia querer se meter com esse sujeito? Eu, se fosse soldado, eu ia dar um jeito de faltar naquele dia. E outra, André ficou 3 dias amarrado àquele X, pregando alegremente, parecia estar se divertindo muito, como se ele estivesse sentado num belo gramado, conversando com a galera, assim, de boas. E o nosso bom André ainda ficou tremendamente pistola quando o governador, àquela altura do campeonato, completamente horrorizado com o que ele estava vendo, o André preso naquele X por 3 dias, e rindo e pregando tranquilamente, tentou tirar o André do X. O André ficou pistola, repreendeu severamente o governador. Parece que eu tô vendo o André falando pro cara assim, sai daqui, pô. Você não tá ligado que eu tô me divertindo horrores aqui? E o governador desistiu. Só que uma multidão fez pressão sobre o governador. Provavelmente essa multidão estava tão horrorizada quanto o governador, para o governador tirar o André de lá. E aí, por força dessa pressão, o governador voltou lá para tentar de novo. E aí o André perdeu a paciência e pediu a Deus que matasse o governador imediatamente. E foi o que aconteceu. O governador caiu fulminado. E o nosso bom e velho André teve pelo menos o consolo de morrer exatamente como viveu, tocando terror em geral. E com isso a gente vai encerrar esse vídeo e vai encerrar também essa série. Esse foi o último capítulo. Se você acompanhou todos os capítulos dessa série, comenta aí, eu vou gostar de saber. Se você chegou no canal hoje por esse vídeo, está conhecendo esse último capítulo, volta lá, maratona os outros, eu acho que você vai gostar. Se inscreve, ativa o sininho, fica com a gente. Abraços, fui!